Amém, queridos. Graça e paz. Boa noite para todos. Mais uma vez estamos aí dando sequência ao estudo bíblico, a nossa EBT, das terças-feiras. Tem os irmãos aí de outras igrejas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, cada convite que foi feito, foi aceito, né? Queridos, na semana passada nós trabalhamos com um tema em forma de pergunta, né? E a pergunta foi: é possível comunicar-se com os mortos? Foi uma pergunta. E temos tentado aí provar pela palavra que não é possível. E vamos tratar um pouco mais sobre isso. Hoje o tema será uma afirmação: não é possível comunicar-se com os mortos. Tá? Eu sei que existem outros textos da Bíblia polêmicos e nós não vamos fugir dele. Por exemplo, lá de Mateus 17, na transfiguração do Senhor, em que aparece ali Moisés e Elias, nós vamos estar tratando desse texto, né, mais à frente, não hoje. Não vamos fugir dele. E já que estamos afirmando, né, como é o tema, ser impossível esse tipo de comunicação, como podemos explicar o texto de 1 Samuel que estamos estudando, capítulo 28, onde Saul consulta uma médium e um suposto Samuel que já havia morrido aparece nessa sessão. Como explicar isso? E como já disse semana passada, numa leitura aí superficial, nós podemos chegar à conclusão de que realmente Samuel apareceu numa sessão espírita para repreender Saul. Só que não podemos nos esquecer que Samuel era um homem de Deus. Samuel não compactuava com coisas erradas em vida. Será que depois de morto ele ia se permitir voltar numa sessão espírita, numa ocasião totalmente abominável para Deus? Queridos, um novo convertido, ao ler pela primeira vez esse texto de 1 Samuel 28, ele pode realmente chegar à conclusão que Samuel apareceu naquele local. Pode chegar a essa conclusão, equivocada por ignorar e não conhecer um contexto geral da Bíblia e até da situação de Saul. Quer dizer, há todo um contexto. Eu vou ler, por exemplo, 1 Samuel 28, 12. Olha só que texto. Quando a mulher viu Samuel, e Samuel, já repito, tinha morrido há 2 anos, no mínimo, ela gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Qual é o contexto aqui? Saul havia se disfarçado, né, e ido até a cidade de Endor, em busca de uma necromante, de uma mulher que consultava os mortos. Ela pergunta a quem ele queria consultar. Ela pergunta, o cidadão, ela não, assim, aparentemente não sabia quem era ele estava disfarçado. Quem você quer consultar? E Saul disse que queria consultar Samuel. O texto então diz que a mulher viu Samuel. E agora? Ela viu ou não viu Samuel, que já havia morrido já há pelo menos 2 anos, segundo alguns comentaristas? Mas vou repetir o que disse semana passada. Quem disse que viu Samuel foi a médium. Ela disse que viu Samuel e não Saul. A Bíblia está somente registrando uma cena, um fato. Saul, nesse contexto aqui, ele é um mero fantoche nas mãos do diabo. E, em última instância, ele é um mero fantoche nas mãos daquela mulher. Ele estava sugestionado a acreditar em tudo que aquela mulher dissesse. Ele disse que queria se comunicar com Samuel. E a mulher disse que Samuel estava ali. Ou seja, a mulher disse o que ele queria ouvir. Ele queria isso. Ele queria isso e nada mais. Saul era apenas mais um cliente com coceira no ouvido. Até porque, pare para pensar, a vida dessa mulher aqui estava em jogo. Essa mulher conhecia a fama de Saul.
Ela estava diante de um rei insano, que já havia manchado as mãos com pelo menos 80 sacerdotes matados pelas mãos de Doeg. Sendo assim, ou ela estava mentindo ao dizer que via Samuel, quando não estava vendo nada, ou realmente ela viu um demônio disfarçado com a aparência de Samuel. Eu prefiro a primeira opção, que ela não viu nada. Ela controlou toda aquela situação para salvar a sua pele. Mais uma vez eu repito que é necessário, queridos, abordar todo um contexto antes de acreditar que realmente Deus abriu uma exceção e permitiu Samuel voltar do mundo dos mortos para repreender Saul. Porque essa é a desculpa de muitos. Não, Deus abriu uma exceção, né? Deus permitiu que Samuel voltasse ali naquela sessão espírita para repreender Saul. Então tem que se analisar todo um contexto. Até porque, queridos, o fracasso de Saul não foi um ato isolado, mas um processo que levou no mínimo 40 anos. A gente lê a história, parece que foram alguns dias, mas foram 40 anos que Saul reinou. E no final, praticamente desse período, é que ele vai procurar uma necromante. O que é uma necromante? Pessoa que consulta ou supostamente consulta os mortos. Então, ninguém cai de uma vez só. Sendo assim, antes de Saul ir a essa feiticeira, ele já havia seguido todo um processo de deteriorização. Antes de procurar essa necromante, Saul, ele já estava sugestionado a entrar naquela sessão espírita. Agora, qual é o contexto de todo esse enredo do capítulo 28? Eu te aconselho depois ler novamente em casa. É um texto longo, impactante, mas que nos traz muita prática, nos traz muito ensinamento. Primeiro, queridos, Saul, dentro desse contexto geral, ele estava desviado. E não só desviado, mas cheio de demônios. O Espírito do Senhor, diz a Bíblia, havia se retirado dele por conta da sua rebeldia, inúmeras rebeldias. Deus mandava fazer A, ele fazia B. O profeta Samuel orientava uma coisa em vida e ele ia para outro caminho. 1 Samuel 16, versículo 13 e 14, olha que texto impactante. Então, Samuel pegou o vaso de azeite e o ungiu diante de seus irmãos. Está falando aqui de Davi, da unção de Davi. Quando Samuel vai à casa de Jessé para escolher o rei que iria substituir Saul, que já tinha sido desaprovado por Deus, então Samuel pega o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois, Samuel se levantou e foi para Ramá. E o versículo 14 é triste, quando diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor, queridos, da parte do Senhor é por permissão de Deus. Deus não tem demônio no céu para ficar enviando para as pessoas, né? Da parte do Senhor é por permissão de Deus, por causa da rebeldia de Saul. O atormentava. Então, um demônio, por permissão de Deus, atormentava, um ou vários, atormentava a esse homem. Veja que interessante, o versículo 13 diz que o Espírito Santo se apoderou de Saul, e logo em seguida, no versículo 14, diz que o mesmo Espírito Santo retirou-se, ou seja, versículo 13 diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi, e o versículo 14 diz que o mesmo Espírito Santo retirou-se de Saul. E a consequência de Davi ser cheio do Espírito Santo foi a unção que ele teve, até para libertar Saul por meio de instrumentos musicais. Porque mais à frente, Davi ele é convidado, um jovenzinho, ao palácio do rei para tocar harpa. E quando Davi tocava a harpa, o rei ficava liberto temporariamente dos demônios. E a consequência, queridos, de Saul ser possesso por demônios foi o seu ódio, a sua inveja, a inveja de Davi principalmente, e o desejo insano de matar aquele que havia sido escolhido por Deus.
1 Samuel 16, 23 diz que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e ficava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Queridos, é lamentável o que aconteceu com Saul. Lamentável. Um outro exemplo, um outro caso triste foi o de Sansão. Sansão, ele, assim como Saul, ele foi escolhido por Deus para trazer libertação ao povo. Porém, queridos, quando lemos a história de Sansão, vemos que ele brincou com o pecado. Ele quebrou seu voto de nazireu, comendo aí mel da carcaça de um leão morto. Ele não podia tocar em mortos. Ele deitou-se com prostitutas e, por fim, terminou sua vida como um palhaço nas mãos dos filisteus. E talvez um dos textos mais tristes da Bíblia, na minha opinião, seja aquele em que Dalila consegue descobrir o segredo de Sansão. Lá em Juízes 16, versículo 19 a 21, esse texto é muito triste. Diz assim: então ela, Dalila, o fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois o deixou vulnerável e a sua força desapareceu. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, pois não somos melhores do que Sansão e nem melhores do que Saul. Nossa natureza humana é a mesma. Nossos desejos pecaminosos gritam diariamente buscando nos desviar dos propósitos de Deus, assim como gritaram tanto com relação a Davi, como também em relação a Saul. E eles cederam à tentação. Foram rebeldes, não quiseram arrependimento e terminaram mal. Segundo, queridos, dentro de um contexto geral, Saul estava cheio de ódio, cheio de inveja no coração, porque Deus tirou o trono dele e deu a Davi. E ele sabia disso. Isso potencializou a manifestação demoníaca. E o mais interessante é que Saul teve momentos de lucidez, como já vimos anteriormente. Quando Davi tocava a harpa, ele ficava liberto. A unção de Davi mandava embora toda entidade demoníaca na vida de Saul. Essa era a ocasião para ele se arrepender, para buscar a face de Deus, para se converter dos seus maus caminhos. Porém, seu arrependimento era uma farsa. Ele era como aquele cão arrependido do Chaves, né? Quem nunca assistiu o Chaves? Lembra daquela musiquinha? Volta o cão arrependido com as suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as pernas. Assim era Saul. Ele se arrependia constantemente do seu arrependimento. Isso era a realidade. Ele chorava, pedia perdão, lamentava seus pecados e depois continuava perseguindo Davi para o matar. O cão arrependido é assim. Ele sabe que fez besteira, não é? Destruiu uma sandália, comeu um sapato, mastigou a torneira, fez uma besteira no quintal. Quando você descobre a destruição que aquele cãozinho fez, né, ele está lá no cantinho arrependido. Só que no dia seguinte, ele faz tudo de novo. Porém, queridos, Saul não era um cão. Saul era um ser humano. Saul fez o que fez porque queria fazer. Ele não foi predestinado para ser quem era. Ele não foi obrigado pelos demônios a desobedecer a Deus, a tentar matar Davi e, por fim, buscar uma feiticeira. Não, ele foi um ser responsável. Tem gente que bota toda a culpa no demônio. É o demônio que me levou para o adultério, é o demônio que me levou para as drogas, é o demônio que me faz ter inveja. Não, querido, você, eu, nós somos seres
responsáveis. A Bíblia diz que cada um de nós dará contas a si mesmo a Deus. Ele então era assim, como nós, um ser responsável por seus atos. Saul. Tanto Saul como Sansão. Nós somos seres responsáveis. Terceiro, querido, dentro de um contexto geral, quando Saul estava na presença de Deus, ele havia, diz o texto de 1 Samuel 28, versículo 3 em diante, se não me engano, que ele havia expulsado de Israel todos os necromantes e adivinhos. Isso ele fez porque sabia, queridos, sabia pela palavra que tanto a necromancia, que é a consulta aos mortos, como a adivinhação, eram práticas abomináveis para Deus. Agora, ele vai em busca daquilo que havia condenado. Ele pratica em secreto o que havia proibido em público. Todos em Israel sabiam dessa decisão de Saul em relação aos necromantes e adivinhos, que ele havia proibido isso. Esse é também o contexto de todo esse enredo. Ele desfaz com as suas atitudes aquilo que ele havia determinado ou proibido. Em quarto, o estado emocional de Saul estava totalmente abalado por conta da guerra que era iminente. Isso também facilitou essa busca a uma necromante. No livro de 1 Samuel, ainda 28, versículo 4 e 5, diz assim: os filisteus ajuntaram-se e vieram acampar em Sunem. Saul ajuntou todo Israel e acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e apavorou-se. Queridos, as emoções de Saul estavam nesse contexto aqui em frangalhos. A sua mente estava perturbada e a sua alma angustiada e em crise. Ele estava terrivelmente com medo da morte. Irmãos, uma pessoa em pânico, uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela é sugestionável e fica propensa a ver, a ouvir e a crer naquilo que lhe é apresentado. Ele está propenso a tudo. 1 Samuel 28, 12 e 13 diz: quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Então o rei lhe disse: não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo espíritos ou deuses subindo do chão, ou outras versões, subindo da terra. Note aqui, queridos, que Saul não viu nada e que a mulher dizia ver Samuel. Saul não viu nada. Quem viu, ou supostamente viu, foi a mulher. Ele estava enxergando com os olhos da mulher. Isso é exatamente o que acontece em sessões mediúnicas. O médium diz que está vendo o falecido e a pessoa geralmente não vê nada e acredita em tudo, porque ela está sugestionada, suas emoções estão em frangalhos e assim por diante. Um outro detalhe, 1 Samuel 28, 13, diz assim: e o rei lhe disse: não temas, que é que vês? O que você está vendo? Então a mulher disse: vejo deuses que sobem da terra. Que loucura, gente. Macabro, bizarro. Saul pediu para conversar com Samuel e a mulher disse que via Samuel. Mas logo em seguida, a mulher diz que via deuses subindo da terra. Saul queria ver um e veio vários. E vários demônios. Depois a mulher descreve um ancião com uma capa, parece até um homem da capa preta, sinistro. Versículo 14. E ele lhe perguntou: qual é a sua aparência? Você vê, ele não está vendo nada. Ele está perguntando para a mulher. E ela está entrando no jogo. E ela disse: vejo subindo um ancião coberto com uma capa. Saul percebeu que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Viu, queridos, mais uma vez o detalhe? Saul, diz o texto, percebeu ou
entendeu que a figura que a mulher descrevia era de Samuel. Amados, para pensar, não precisa ter muitos neurônios, não. Um só acho que é o suficiente. Todo mundo conhecia Samuel naquele contexto. Todos, do norte, do sul, leste, oeste, sabiam como Saul se vestia, qual era a aparência de Saul, não, de Samuel. Essa mulher, com certeza, conhecia também Samuel. Sendo assim, não era difícil para ela descrever um suposto Samuel com alguns detalhes. Agora, para pensar. Acreditar que Deus permitiu Samuel aparecer nessa sessão mediúnica, e muitos pastores, teólogos, escritores acreditam, acreditar nisso é um absurdo total. Irmãos, Saul, ele havia consultado a Deus pelo caminho certo e só ouviu o silêncio de Deus. 1 Samuel 28:6 diz que Deus não respondeu Saul nem por sonhos, que seria uma revelação pessoal. Deus não respondeu a Saul por meio do Urim, que seria uma revelação sacerdotal. Deus também não respondeu a Saul por meio de profetas, que seria uma revelação direta da parte de Deus. Então, se Deus ficou em silêncio quando Saul buscou os meios legítimos, meios bíblicos, como é que ele permitiria que Samuel voltasse a esse mundo numa sessão espírita para repreender Saul? E o mais curioso é que Deus matou Saul justamente por ele ter buscado uma necromante para se consultar. Esse foi o motivo que a Bíblia diz. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Olha o que diz. Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido à palavra do Senhor, e também porque procurou a mulher que consulta os mortos, e não buscou o Senhor. Por isso, ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, o motivo da morte de Saul, e a Bíblia diz claramente que Deus o matou pelas mãos dos filhos, permitiu que ele se matasse, né? Na verdade, foi um suicídio, mas ele tomou a decisão, ele quis aquele caminho, e Deus permitiu, o entregou, mas porque ele buscou uma necromante. Então, como que nós vamos poder crer que realmente Samuel apareceu nessa sessão, se Deus o matou por ele ir a essa sessão, para cometer um ato abominável? Quinto, já estou concluindo, Saul, ele estava esgotado fisicamente quando ele foi a essa médium. Queridos, Saul havia feito uma viagem de 20 quilômetros a pé durante toda uma noite até Endor. Ele estava vestindo as máscaras da mentira e do disfarce, e também estava debaixo de um clima de profunda tensão espiritual e emocional. 1 Samuel 28:20 diz que Saul ficou toda uma noite e todo um dia sem comer. Se ele estava em jejum proposital, não sei, mas ficou toda uma noite, todo um dia sem comer. Ele estava esgotado em todos os sentidos. Ele, então, era uma presa fácil para o diabo, nas condições que estava. Queridos, quando um crente, temente a Deus, separa um dia ou meio-dia para estar jejuando e consagrando a sua vida para Deus, Deus se revela para ele. Porque quem jejua vence a carne, quem jejua se enche do Espírito Santo e se humilha com mais intensidade na presença de Deus. Porém, quando alguém que está desviado, está cheio de demônios, jejua, como era o caso aqui de Saul, ele vê demônios e pensa que são anjos. Ele ouve a voz do diabo e pensa que é a voz de Deus. O jejum associado à rebeldia, queridos, é um perigo. Uma pessoa em pecado que decide jejuar, mas sem a predisposição de abandonar o pecado, ela está com isso abrindo uma brecha enorme para que o diabo entre em sua vida. Para os irmãos terem uma ideia, os satanistas, eles jejuam, mas não jejuam a Deus, e sim a Satanás, com o objetivo de destruir a igreja do Deus vivo. Os adeptos do voodoo
Para os irmãos terem uma ideia, eles fazem cerimônias de purificação que duram até 14 dias. Eles não comem nada durante esse período. E, segundo relatos, após essa suposta consagração infernal, eles são capacitados pelo diabo a andarem em cima das brasas com temperatura acima de 800 graus. Portanto, quando o jejum ele é praticado fora dos princípios da palavra de Deus, produz poder para o mal. E o mais interessante é que não vemos Saul jejuando para se consagrar a Deus. Agora ele deixa de comer para ir ao encontro de uma satanista. Repito então, uma pessoa em pecado, ao jejuar, ela pode ver demônios e pensar que são anjos. Pode ouvir a voz do diabo e pensar que é a voz de Deus. Ela pode ser enganada ao mesmo tempo que pensa estar sendo ajudada. Tudo isso aconteceu com Saul. E não são poucos os que trilham pelos caminhos de Saul. Pessoas que se afastam de Deus. Pessoas que apagam o Espírito Santo em suas vidas. E muitas delas terminam na sarjeta. Terminam numa mesa de bar. Terminam num prostíbulo. Queridos, o diabo não brinca de ser diabo. Temos que vigiar. Aquele que está de pé, diz a palavra, cuide para que não caia. Vamos jejuar mais, queridos. Sim, vamos nos consagrar mais. Vamos amar mais e mais ao Senhor. Desejar mais e mais a presença do Senhor. Saul, ele não fez nada disso. E acabou a sua vida por meio do suicídio. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos falando um pouco mais sobre Saul e Amério de Indó. O texto ele tem muito assunto a ser tratado e nós vamos estar abordando mais alguns detalhes. E na outra terça, sem ser a próxima, vamos estar tratando sobre Mateus 17, na transfiguração, em que aparece ali com Jesus, Moisés e Elias. Vamos ver, estudar esse texto também, que é usado pelos espíritas para provar que os mortos voltam. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, em nome do teu santo Filho Jesus, te louvamos.